Boa noite, alunos. Bem-vindo a mais uma aula. Vamos começar a segunda aula de Projetos e Sistemas Web. Espero que vocês tenham aproveitado aí durante a semana para rever o conteúdo que foi passado na terça-feira passada. E hoje nós vamos começar a segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre Design Pattern. Para quem não lembra, meu nome é Ricardo Machado e hoje comigo o professor Rafael. Boa noite, professor. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Vamos lá, hoje a gente vai ter mais um conteúdo aí sobre padrões de projetos e esperamos que qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês utilizem aí o apoio dos tutores para mandar as dúvidas e a gente dessa forma tentar interagir. É isso aí, pessoal. Vamos começar então o nosso conteúdo. Hoje nós vamos ter bastante conteúdo. Vou passar aqui para o slide. Hoje nós vamos falar especificamente aí de padrões de projeto. É a nossa segunda aula. Também conhecido em inglês aí Design Patterns. O que nós vamos falar então? Padrões de projeto Design Patterns, três principais estruturas: padrões de criação, padrões estruturais e padrões comportamentais. É a forma em que se divide os três principais padrões de projeto. Para a gente aprofundar aqui, o que é padrão de projeto? Os Design Patterns são aplicados não somente na informática, né? Podem ser aplicados em diversas áreas de conhecimento, como engenharia, arquitetura, entre outros. Foi o arquiteto Christopher Alexander que introduziu a ideia de Design Pattern em 1970 para construir um vocabulário comum de discussão sobre isso. O que ele disse? Ele escreveu que cada pattern descreve um problema que ocorre várias vezes. E aqui está o ponto-chave, tá, pessoal? Várias vezes ao nosso redor. E com isso, descreve a solução para o problema de uma maneira que você pode usar essa solução diversas vezes, sem ter que fazer a mesma coisa duas ou mais vezes. Ou seja, por que eu falei que ali é o ponto-chave? O padrão de projeto ele é utilizado para que a gente, de uma forma geral, defina uma solução que possa ser aplicada diversas vezes. Então, como ele disse, é algo rotineiro. Então, a gente define um padrão e que a gente possa estar utilizando várias vezes. Esse é o principal objetivo do padrão de projeto. Aqui no próximo slide, padrões de projeto são soluções abrangentes que podem ser adequadas para solucionar problemas frequentes. Um padrão de projeto não é um projeto finalizado, que pode ser diretamente transformado em código-fonte ou código de máquina. Ele é uma descrição ou um modelo. Então vejam só, ele é uma base para que você consiga construir soluções de como resolver um problema e que pode ser usado em muitas situações. Padrões são as melhores práticas formalizadas que o programador, então vejam aqui a pessoa fundamental nisso, pode usar para resolver problemas comuns quando projetar uma aplicação ou sistema. Então, como eu falei, voltando a repetir, é algo que você determina e com esse modelo você passa a desenvolver suas soluções. Então isso é que a gente tem que ter em mente aqui para tentar entender padrões de projeto. Vamos entrar então em quais são esses padrões. Bom, aí aqui também no próximo slide tem uma perguntinha que a gente pode responder aí. Por que eu vou utilizar isso? Primeiro, para aumento de produtividade. Uma vez que eu já tenho algo definido, eu posso estar utilizando ele em várias soluções. Reusabilidade, né? Eu defini a minha estrutura, posso utilizar ele em várias aplicações, vários projetos que eu venha desenvolver. Facilidade de manutenção do projeto. Se isso está padronizado, se eu tenho um modelo pronto, qualquer pessoa que vier a integrar a minha equipe, seja um desenvolvedor novo, seja um estagiário, um trainee, qualquer pessoa que venha fazer parte da equipe, é só ela se integrar do padrão que a equipe tem, do padrão que o projeto tem. Com isso, ela vai conseguir rapidamente dar produtividade e dar continuidade do projeto. Isso é uma grande dificuldade no mercado, é dar continuidade nos projetos. Então, o padrão é muito importante, pessoal. Evoluindo, vamos entrar então já na estrutura de padrões de criação. E hoje vai ser um pouquinho corrido, que a gente tem bastante padrão para ver, tá, pessoal? Primeiro padrão, Abstract Factory. Define uma interface para criar um grupo de objetos hierárquicos, dependentes ou não, para a criação de classes concretas.
Vocês estão lembrados aí do conceito classes? Conceito classes, vocês viram na aula de orientação a objetos. Então, quem ainda não está muito por dentro do conteúdo vai ter que revisar, né, o slide, a apresentação, a aula que foi dada na disciplina orientação a objetos, para poder relembrar o conceito de classe, tá, pessoal? Então, voltando para a lousa, esse padrão é recomendado quando o objetivo for isolar a aplicação da forma que será implantada, comumente usado na construção de bibliotecas, componentes, ferramentas de comunicação, os chamados toolkit. Então, o que é isso aí? O que é uma biblioteca, o que é um componente, o que é uma ferramenta de comunicação? É uma pequena parte de código que você pode utilizar em vários softwares. Então, o Abstract Factory, o que ele faz? Eu monto uma pequena parte de código e com todas as aplicações que eu venha estar utilizando no meu setor de desenvolvimento, façam uso dessa pequena parte. Um exemplo disso, vamos supor que eu tenha 3, 4 aplicações, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, todas essas aplicações elas precisam de uma segurança. Todas essas aplicações precisam de um usuário, senha, alguma forma de autenticar e restringir o acesso a esses dados. Então eu posso desenvolver uma pequena parte de código que vai prover a segurança para todos esses meus softwares. Tá? Então isso é montar um Abstract Factory, é pensar como que nós vamos criar um modelo e várias outras aplicações usar esse modelo. Não é isso, professor Rafael? Então, eu só queria deixar uma contribuição de que vocês estão vendo que os padrões de projeto, ou seja, projetar um sistema, ele acaba refletindo na programação, no desenvolvimento dos sistemas. Então, assim como nós vamos, antes de construir de fato uma casa, nós fazemos o projeto, a planta baixa da casa, o projeto elétrico, hidráulico, da mesma forma é um sistema. Então, nós através de um padrão de projeto, a gente acaba consequentemente refletindo na programação. O Abstract Factory, vocês podem ver que você vai modelar no papel as classes, como que elas vão funcionar e depois isso vai refletir no sistema que vocês vão desenvolver. Então, só queria deixar essa contribuição, professor. Certo, professor. É como o professor Rafael disse, vocês vão modelar no papel. Não existe um software em que você vai entrar e montar esse padrão. Isso é algo abstrato, né? O Design Partner é um modelo que você vem a seguir e não existe software para você gerar isso. É realmente um modelo que você constrói e adota nos seus projetos. Vamos, então, ver aqui uma notação, né? Uma simbologia... o ML, e aí a gente vai ver com mais detalhes o ML para frente, já foi dada uma introdução de UML. Então, um exemplo aí do Abstract Factory, uma classe chamada Mundo Animal, que relaciona diretamente com a classe, e aqui seria uma classe chamada classe concreta, que é a classe onde vai instanciar e armazenar as informações do meu software, onde ela tem dois métodos, o método criar um herbívoro e criar carnívoro. Essa classe ela vai ser herdada e concretizada na classe África e a classe América. São duas classes simbolizando aí continentes. E dentro dessas duas classes ele vai herdar automaticamente os dois métodos, onde eu consigo relacionar com uma terceira classe, e aí seriam família dos herbívoros e família dos carnívoros, onde eu posso montar objetos que seriam aí o gnu, o leão, o lobo e eu não estou conseguindo ler aqui, é o bisonte, certo? São 4 classes baseado apenas em uma hierarquia. Então isso é o Abstract Factory, tá, pessoal? É eu montar um modelo. E qual que é o modelo? Tá aqui o meu modelo base, a minha classe Continent Factory e a minha classe de animais, né, o mundo animal. Então, com esse modelo eu consigo instanciar vários objetos na minha aplicação, tá? Não se assustem, isso é muito abstrato, isso é algo que a gente precisa revisar constantemente, até quem está praticando no dia a dia precisa revisar esses padrões. São muitos padrões, são muitos modelos, tá? Então, a gente tem que estar sempre revisando isso, pessoal. É muito conteúdo hoje. Vamos evoluir.
Padrão de criação Builder. O padrão Builder é um pouco mais simples, né? Ele é similar ao Abstract Factory, mas ele usa conceitos abrangentes de classes e heranças. A diferença entre os dois é o detalhamento que o padrão Builder utiliza para a construção passo a passo do objeto. Então vamos aqui no exemplo. Mundo, classe continente, onde eu vou instanciar minha classe concreta aí, continente, que eu tenho dois métodos, insere animal e o método getResult, onde com esses dois métodos eu vou relacionar diretamente com uma classe animal para que eu consiga obter aí os continentes do meu exemplo. Certo, pessoal? Então a classe Builder é um pouquinho mais simples. Próximo padrão, Factory Method. O que é o Factory Method? O padrão Factory Method permite que as subclasses implementem comportamento independente da classe abstrata. Ou seja, eles vão ter comportamentos próprios. Isso dá flexibilidade para que a classe abstrata defina um comportamento padrão e que cada subclasse implemente um comportamento particular. Exemplo disso daqui, pessoal. Eu tenho uma página. Nessa página aí eu tenho uma classe onde eu vou montar uma determinada apresentação e nessa apresentação eu crio o documento. Dentro desse documento eu posso ter um método que não existe nas classes bases, tá? Apenas as classes que vão herdar esse objeto podem implementar novas funcionalidades. Então, de forma independente aí elas podem ter comportamentos variados. Ainda dentro de padrões de criação, padrão Prototype. O Prototype é o padrão usando instâncias de classes que são capazes de criar clones de si próprio. Ou seja, eu pego o estado que a classe está e clono ela. Tudo isso em memória. Esse padrão é comumente utilizado junto com o Abstract Factory. Então eu faço uso desse padrão junto com o Abstract Factory para extrair uma funcionalidade particular. Muitas classes nativas dos frameworks atuais, aí você pode colocar frameworks de linguagem como o .NET, pode colocar aí frameworks NetBeans, frameworks PHP, enfim, todos esses frameworks atuais usam esse conceito para clonar objetos em memória, certo? Para que eu possa ter dois objetos, trabalhar com o segundo sem estar afetando no primeiro. Um exemplo disso daqui, eu tenho um modelo, nesse modelo eu relaciono diretamente uma classe concreta para documento e com essa classe concreta eu tenho um método clonar. Esse método clonar vai me gerar qualquer tipo de documento aí. Eu posso ter um clone gerando aí uma extensão Word ou um clone gerando aí uma extensão PDF, tá? Salvar isso em memória para que eu consiga atingir o objetivo. Próximo padrão. Um padrão mais simples é o padrão Singleton. O que é o padrão Singleton? Ele é o mais simples de todos. Ele garante apenas uma instância da classe, mantendo apenas um ponto de acesso ao objeto. Este padrão é comumente utilizado para gerenciamento de log de acesso, erros e auditoria. É algo que eu faço apenas uma instância da classe e utilizo essa instância, tá, pessoal? Então, instanciei uma classe qualquer e utilizo essa instância única. É o padrão Singleton. O padrão mais simples que nós temos. Exemplo disso, está aqui a classe. Um método simples, pode vir aí qualquer função que ela venha a implementar e a instância da classe. Então vejam que o padrão que não tem mais de uma classe, você só faz uma instância qualquer. Aí, aqui passando já para padrões estruturais, né? Mudamos de padrão de criação para padrões estruturais. O padrão Adapter. Esse padrão também pode ser utilizado para adaptar objetos, a utilizarem serviços de outros objetos. Ou seja, eu faço uma adaptação, uma conversão baseado numa determinada interface. Exemplo disso daqui, eu tenho um cliente, vou relacionar com uma classe chamada veículo, que vai herdar os tipos de veículo terrestre. Então eu posso aí até montar um outro tipo de veículo, aéreo, enfim, posso estar gerando classes baseado na minha classe principal, que vai se relacionar aí com o banco de dados para consultar qualquer função que venha buscar dados.
Outro padrão estrutural, padrão bridge. Padrão bridge é utilizado quando é desejável que qualquer uma interface, né, de forma abstrata, possa variar independentemente das suas implementações. Através do padrão bridge, a hierarquia define os tipos de janelas, separando da hierarquia que contém implementação. Tá, desta forma, pessoal, todas as operações de janelas são abstratas e suas implementações são escondidas dos seus clientes. Vamos ver um exemplo para a gente clarear um pouquinho mais aqui. Uma determinada classe, que eu vou implementar uma classe abstrata para se relacionar direto com sua implementação. E aí eu tenho os métodos dessa implementação e a minha classe concreta vai herdar diretamente essa classe implementada. Ok, pessoal? Então aqui eu também posso implementar qualquer método para que ela tenha alguma particularidade, mas em suma a herança que faz entre o relacionamento que faz entre uma classe abstrata e a classe de implementação. Como é que está no chat aí, professor Rafael? Então, por enquanto aqui está tranquilo. O pessoal não está com muita dúvida. Mas, pessoal, hoje é muito conceito, porque eu preciso apresentar para vocês todos os padrões, pessoal. A gente precisa conhecer todos os padrões. São mais de 10 padrões de projeto. Então, hoje o que vai ser? Eu vou estar falando sobre todos eles. Vocês, durante a semana, vão ter que revisar, vão ter que reler esses padrões, tá? Para que isso fixe, para que vocês consigam começar a fazer análise, começar a montar projetos. Isso é muito importante, tá, pessoal? E, pessoal, seria interessante mesmo que vocês retomassem todos os materiais que vocês utilizaram na disciplina de programação orientada a objeto, que vocês podem ver que os vocabulários que estão sendo usados aqui são os vocabulários que vocês aprenderam nessa disciplina. É isso aí, Rafael. Muito importante essa questão de falar dos vocabulários. Vocês têm que estar revendo, tem que pegar o material de orientação a objeto e reler, pessoal, relembrar esse conceito. Vamos evoluir aqui então no slide. Ainda de padrões estruturais, o padrão Composite. O padrão Composite é um padrão de projeto de software utilizado para representar um objeto que é constituído pela composição, ou seja, objetos similares a ele. Então eu faço uma composição de mais de um objeto, esse é o padrão Composite. Neste padrão, o objeto composto possui um conjunto de outros objetos que estão na mesma hierarquia de classes a qual ele pertence. O padrão Composite é normalmente utilizado para representar listas recorrentes. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho, por exemplo, aqui a classe cliente, onde eu vou estar implementando um cargo. Dentro desse cargo, eu tenho aqui várias operações, e tenho a operação adicionar, a operação remover e a operação capturar todos os filhos. Com base nisso, eu tenho classes concretas que estão herdando a minha classe abstrata, o cargo base e o cargo, onde eu posso até montar um relacionamento entre elas, de forma que eu consiga criar uma hierarquia. Então vejam, com dois objetos, eu consigo montar um relacionamento e até montar uma hierarquia, ou seja, com objetos compostos para atingir um único objetivo. Padrão Decorator. Padrão utilizado de projeto que permite adicionar um comportamento, ou seja, uma operação ou método a um objeto que já existe, tá? Então não é simplesmente adicionar uma operação a uma classe, sim, é um objeto já existente. Ou seja, em tempo de execução, já instanciei esse objeto em memória, eu consigo definir um novo comportamento para ele. É possível agregar funções adicionais através de herança e classes concretas. Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, eu tenho aqui a minha classe componente, a minha classe que seria o meu objeto fim, que vai implementar o decorator, onde eu tenho duas classes concretas e em tempo de execução eu conseguiria, neste exemplo aqui na classe B, eu conseguiria adicionar um novo método sem interferir na minha classe base e sem interferir nos meus outros objetos. Então eu consigo adicionar
né? Então vejam aqui que apenas esse objeto tem o método nova operação. Então esse é o padrão decorator. Ok, pessoal? Padrões estruturais ainda, facade ou facade, dependendo do autor, pode ser chamado de duas formas. É um padrão de projeto utilizado para disponibilizar determinado objeto, para ser utilizado e referenciado como API. Então vamos citar um pouco esse conceito de API. O que é uma API? Application Programming Interface. API é um objeto que você pode consultar externamente. Qualquer aplicação que tenha o acesso necessário consegue consultar essa parte de código para fornecer informação, para fornecer dados. Então, esse é o conceito, né, a grosso modo, um conceito básico de API. Então, voltando para o slide. É um padrão de projeto utilizado para disponibilizar determinado objeto para ser utilizado e referenciado como API. Ou seja, eu monto uma solução para ser consultado por outros aplicativos. É um conjunto de funções e operações estabelecidos por uma regra de negócio que é disponibilizado para ser utilizado, então vejam aí a consulta, por aplicações externas. Então eu monto essa função e as minhas aplicações externas passam a consumir ela. Então vejam só, eu tenho aí a minha aplicação, a minha classe, que seria o facade. Isso daqui é muito utilizado para se montar, voltando no exemplo que eu citei, uma segurança integrada de aplicativos, onde todos os meus aplicativos A, meu aplicativo B, meu aplicativo C e meu aplicativo D vão consultar dados dessa API para verificar se tem uma segurança, para verificar informações, enfim, até usando a referência à aula passada, o professor Alan citou sobre RESTful, sobre JSON. Essa forma de disponibilizar dados que ele citou, todas são utilizadas com o padrão facade, todas são utilizadas para montar APIs. Próximo padrão, aí são padrões estruturais um pouco mais simples, que é Flyway, e esses aqui que eu não botei exemplo são os padrões que têm menos uso, tá, pessoal? É muito difícil a gente implementar, ter um caso real para implementar ele. É um padrão de projeto de software apropriado quando vários objetos serão manipulados em memória, então sendo que muitos deles possuem informações repetidas. Dado que o recurso de memória é limitado, é possível segregar a informação repetida em um objeto adicional que atenda a características. Então esse padrão Fireweight aqui é um padrão hoje em dia não muito mais utilizado, até porque não se existe muito hoje limitação de memória, certo? Então eu até não coloquei exemplo que é um padrão de pouco uso. O padrão Proxy também é um padrão de pouco uso. A principal função desse padrão é fornecer apenas proxy. O que é o proxy? É um desvio, né? Ou seja, um apontamento para o objeto real. Então eu consigo montar um objeto imaginário que aponte para o objeto real, que serve para controlar o acesso ao objeto. Então eu consigo até com proxy definir um controle de acesso a esse objeto. Embora o proxy possa ter uma implementação semelhante a um padrão decorator, suas finalidades são diferentes. O objeto decorator acrescenta uma ou mais responsabilidades ao objeto em questão. E o proxy, ele apenas faz um apontamento, ele apenas controla o objeto. E aqui, padrões comportamentais, saindo aí de padrões estruturais. Chain of Responsibility, que representa um encadeamento de objetos para o processamento de uma série de solicitações diferentes. Então eu consigo encadear, ou seja, enfileirar solicitações. Esses objetos receptores passam a ter solicitação ao longo da cadeia, que é uma ou vários objetos que a tratem. Cada objeto receptor possui uma lógica descrevendo os tipos de solicitação, que é capaz de processar e como passar adiante aquelas que a requeram. Ou seja, fazer um enfileiramento é fazer um controle de envio de processamento.
A delegação das solicitações pode formar uma árvore de recursão, ou seja, eu consigo montar uma árvore dessas solicitações, com um mecanismo especial para a inserção de novos receptadores ao final da cadeia. Então eu consigo montar uma fila com isso daqui, tá, pessoal? Esse é o padrão Chain of Response, ou seja, montar uma cadeia de responsabilidade para a demanda. Professor Rafael, como é que está o nosso chat? O pessoal acho que está entendendo, porque não veio dúvidas até agora. Mas, pessoal, estamos aí, qualquer coisa, só pessoal, mandar vamos pergunta. interagir com o professor aqui, vamos enviando para que a gente possa, se ficar alguma dúvida, a gente possa estar solucionando, tá? Então, padrão Command. Ainda aqui no padrão comportamentais. O padrão Command tem como objetivo encapsular. Então veja, mais uma palavra aí de orientação a objetos. Uma solicitação como um objeto, permitindo que clientes parametrizem diferentes solicitações. Então enfileirem ou façam o registro de log. Então o Command é muito utilizado para isso aí também. Que suportem operações que possam ser desfeitas. Então eu consigo até desfazer uma determinada operação com o padrão Command. Aqui no exemplo do Command, eu tenho uma classe base cliente, onde eu vou ter o receptor. Então esse receptor aqui já é minha classe concreta. Eu tenho o chamador, a classe chamador, meu objeto chamador que vai se relacionar com o meu modelo Command, a minha classe Command, para executar determinado método. Então eu tenho aqui um Command concreto, que é o meu objeto instanciado, para tratar, para se relacionar com o meu receptor, o que vai diretamente receber a troca de informação entre objetos. Ainda em padrões comportamentais. Padrão intérprete. O padrão de projeto intérprete pode ser utilizado para representar e resolver problemas recorrentes que possam ser expressados sob forma de uma linguagem formal simples. Esse padrão, pessoal, é muito interessante. Eu consigo com ele montar a interpretação de um determinado caractere. Então nós vamos ver aqui no exemplo, a interpretação eu consigo, vamos ver o exemplo, eu vou citando durante o slide aqui. Intérprete. Eu tenho aqui uma classe cliente, eu tenho uma classe que se relaciona à classe contexto, tá? Essa classe, eu tenho uma outra classe abstrata que vai ter o método interpretar, que vai ser capaz de interpretar uma determinada frase, uma determinada simbologia. E eu posso ter aqui tradutores, eu posso ter tradutores de idiomas, tradutores de algarismo romano, enfim, eu consigo montar vários interpretadores com esse padrão. Que eu tenho uma expressão terminal, e aí a expressão terminal pode ser, por exemplo, um algarismo romano, onde eu vou dizer que o algoritmo em questão se refere a 22, né? Como nós temos aqui na anotação, o algarismo romano x e 2 seria igual ao símbolo 22. Então, com esse padrão, eu consigo montar um intérprete. Então, veja aqui o relacionamento entre a minha classe concreta e o meu padrão de expressão abstrata, da classe abstrata. Certo? Então esse é o padrão intérprete. Padrão iterator. É um padrão utilizado para percorrer itens em uma determinada lista de objetos. Muito usado nos frameworks atuais, tá, pessoal? Principalmente em listas como foreach, for, uma navegação propriamente dita. Ou seja, eu tenho lá uma lista de objetos e quero percorrer essa lista de um a um. Então eu consigo montar através do padrão iterator, essa forma de percorrer lista. Toda linguagem de programação atual trabalha com lista de objetos. Então, qualquer linguagem hoje, eu tenho a forma de montar uma lista de objetos. É a sintaxe comumente usada, foreach, para recuperar uma lista de valores, né? Todas, então, utilizam o padrão iterator. Qualquer framework atual, pessoal, qualquer linguagem que você venha trabalhar no mercado, PHP, C#, Visual Basic, Java, qualquer uma dessas linguagens, elas vão ter padrão iterator. Então, percebam como
dentro dos frameworks, dentro das linguagens, existem os padrões, existem todos esses padrões implementados, por isso que é essencial que a gente consiga entender eles, tem que ler, tem que reler, para conseguir fixar esse conceito. Então, aqui no exemplo, eu tenho uma coleção, eu preciso de um método iterator para percorrer essa lista. Eu tenho uma classe abstrata, né, minha coleção concreta, perdão, uma classe abstrata não, uma classe concreta, né, tá aqui a minha coleção concreta, onde eu vou se relacionar com um outro objeto para percorrer e trocar informação. Então veja o relacionamento, as duas setinhas, para trocar informação. O que o meu padrão iterator vai fazer? Navegar. Primeiro, próximo, já finalizei a lista ou estou no item atual. Então são 4 métodos que são implementados dentro aqui desse exemplo, né? Tem vários, tem anterior, tem primeiro, tem o último, né? Enfim, tem vários métodos que eu posso estar implementando. Aqui tem 4 exemplos apenas. Próximo padrão, padrão mediator, que é um padrão utilizado para reduzir a complexidade de se trabalhar com muitos objetos. Esse padrão aqui é muito importante, pessoal. Ele encapsula a interação entre esses objetos, fazendo com que cada objeto referencie ao outro de forma explícita. Isso daqui eu vou citar um exemplo um pouquinho mais complexo para a gente poder visualizar melhor. Por que esse padrão aqui ele é tão importante? O padrão mediator, a partir do momento que nós estamos desenvolvendo o software, comumente nós estamos trabalhando com objetos. Comumente a gente está instanciando classes, concretizando classes, né, trabalhando com objetos e jogando em memória. Para utilizar métodos, para armazenar informação, para trocar informação com outro software. Isso é a base da programação. O mediator eu consigo fazer com que esses objetos troquem informações. E um grande exemplo disso eu consigo montar um chat, onde eu determine que os objetos que estão em memória pertencem aos clientes da web, pode ser o João, a Maria, e esses objetos que os dois estão fazendo uso troquem informações. Então, com essa troca de informação, eu consigo enviar e receber o que a informação aí são mensagens de texto. Então, esse padrão é muito importante que a gente consiga fixar esse conceito. Um exemplo dele aqui, uma sala de chat, onde eu tenho a classe principal, uma classe concreta e uma classe de quem vai fazer uso dos meus objetos. Então, vejam só, eu consigo relacionar todos eles para trocar mensagem de texto. E aí eles podem ter vários métodos aqui, tá? São métodos de enviar, método de receber, método de tratar, enfim, eu posso ter vários métodos em cada uma desses. E esse padrão mediator vai fazer com que os meus objetos troquem e manipulem essas informações. Ok, pessoal? Padrão memento. É o padrão usado para manter um clone e o estado atual do objeto, tornando possível recuperar esse estado posteriormente. Então, se eu estou trabalhando com um determinado objeto que vai guardar valores, valor 1, valor 10, valor 20, eu consigo capturar esses valores, clonar eles, né, para que não fira o conceito de encapsulamento. E o que é o conceito de encapsulamento? Eu não sei, eu não preciso saber o que está aqui dentro. Eu vou trabalhar com um clone para que eu não interfira no meu conteúdo atual. Tá? Apenas para preservar o estado atual. Então esse é o padrão memento, que eu consiga, de forma rápida, clonar o objeto sem ferir aí o conceito de encapsulamento. Mais um conceito de orientação ao objeto, tá? Mais um conceito que vocês têm que rever, relembrar, depois reler esse padrão para fixar um pouco melhor. Então vamos aqui no exemplo. Classe professor, eu tenho aqui o estado desse objeto. Tem uma classe salvar memento, uma classe não, um método. Esse método que vai clonar o meu objeto. Então, tenho aqui professor memento clonado, o estado em que ele se encontrava, com 2 métodos implementados, o getSet. Esses 2 métodos aqui também são comumente usados para se trabalhar com objetos. E o relacionamento, por exemplo, aqui entre uma agenda, uma classe de agenda, certo?
Passando o slide aqui, padrão comportamental, observer. Padrão observe, ele define a dependência entre esses objetos. Então eu posso criar aí uma dependência de um para muitos, com o objetivo de notificar todos os objetos dependentes a alteração no estado. Então se eu tenho um objeto inicial, eu consigo fazer notificação de qualquer alteração que ocorra aqui para todos os objetos que herdam. Permite que o objeto interessado seja avisado da mudança de estado ou outros eventos que ocorram em qualquer objeto mãe. Um exemplo disso, tenho aqui uma classe estoque. A partir do momento que eu tenho um objeto criado, né, minha classe concretizada, eu tenho aí métodos anexar, remover e notificar. Então veja, aqui está a base do objeto, notificar. A partir do momento que a minha classe produto sofre alteração, através do meu método get, eu percebo que sofreu qualquer alteração na quantidade, eu consigo fazer com que os objetos relacionados, e aqui seria um objeto gestor, que é a pessoa que interessa essa modificação, ele seja notificado, eu consiga atualizar e mostrar de forma rápida que, por exemplo, um produto, um computador, um monitor, ele sofreu uma venda. Certo? Então eu consigo, através de objetos, fazer uma notificação e comunicação entre eles. Padrão state. O padrão state é usado para alterar o comportamento do objeto. Então vejam aí a relação entre eles. O outro notifica uma alteração e ele faz a alteração. De acordo com o estado em que ele se encontra, com essa alteração pode ocorrer em tempo de execução. Então eu posso, a partir do momento que o objeto está rodando, posso executar qualquer alteração nele. Cada objeto pode ser instanciado de acordo com o seu estado. Então aqui um exemplo disso. Eu tenho uma conta e faço um determinado pedido. Essa conta vai se relacionar diretamente com o estado dela. E aí eu tenho os objetos concretos, estado, com o seu controlador e um estado A, com o seu controlador, e um estado B com o seu controlador. A partir do momento que eu preciso alterar eles com essa classe, eu executo um método para fazer a alteração em qualquer objeto que esteja herdado. Padrão strategy. Padrão strategy permite definir novas operações, sem alterar as classes dos elementos sobre os quais ele opera. Então eu consigo definir uma família de algoritmos e encapsular cada algoritmo como uma classe, permitindo que elas possam ser trocadas entre si. Então exemplo disso daqui, padrão strategy, eu consigo trocar, aqui eu tenho uma interface, uma classe abstrata, o strategy é outra classe abstrata que se relacionam, e o meu algoritmo, o meu método que vai ser executado por qualquer classe concreta. Então, eu tenho aqui a classe A, eu tenho aqui a classe B e tenho aqui a classe C. Então, eu consigo instanciar todas essas classes utilizando o método da classe strategy. Acho que já estamos aqui no último. O último padrão, template method. Define um esqueleto de um algoritmo em uma operação, adiando alguns passos para a subclasse. O template method permite que subclasses redefinam determinadas etapas de um algoritmo sem alterar a estrutura do algoritmo. Então eu consigo modificar ela sem alterar a forma inicial. Então, nesse exemplo, uma classe abstrata, eu tenho aqui 3 métodos, método A, método B, e eu consigo fazer com que a classe concreta extraia. Pode ver que o primeiro método, método template, não está sendo usado. Estou usando apenas o método A e o método B. Então, com esse template método, eu consigo modificar os objetos concretos sem utilizar necessariamente aí a classe base. Perdão, eu falei que era o último, mas temos mais um, que é o padrão visitor. Permite definir uma nova operação, sem alterar as classes dos elementos sobre os quais está operando. Representa uma operação a ser realizada sobre os elementos de uma estrutura de um objeto. Então,
nesse exemplo aqui eu tenho a minha interface, que seria o meu cliente, que vai utilizar a minha classe base visitor com o método A e método B, instanciando aí dois objetos concretos, objeto A e objeto B, que vão herdar, né, os dois métodos, o A e o B, para se relacionar com um determinado elemento. E aqui está os métodos bases do meu visitor, que é anexar para que o elemento concreto A utilize o método da classe base, implementando o seu próprio método também. Então veja aqui, eu tenho o método B, que eles implementam independente do que está sendo herdado, certo? Da mesma forma aqui, né, que eu não coloquei, o objeto B. Certo, pessoal? Como é que está aí o nosso chat, professor? Bom, acho que a gente pode partir para a atividade de sala, porque o pessoal acho que está entendendo tudo lá. Tá, a atividade de sala é bem simples, pessoal. Eu fiz uma atividade de sala com 5 questões, tá? Essas questões basicamente perguntam o que vocês conseguiram assimilar desse conteúdo e forçando vocês a reler essa apresentação para fixar esse conceito, tá? Então são 5 questões com 5 respostas para que vocês façam uma releitura. É muito conteúdo, né? Como foi falado na primeira aula, né, professor Rafael? Como foi falado na primeira aula, mas esse já é a disciplina final, é a disciplina para análise, então é realmente uma disciplina que tem um conceito mais evoluído, né, um conceito mais abrangente. A gente precisa, como eu falei, um analista de sistema precisa conhecer sobre muita coisa e não só sobre sua própria área. Então, vou deixar aí vocês para fazer a atividade de classe. Teve mais alguma interação, não, professor? Não, só queria deixar uma contribuição também, que embora vocês tenham visto aqui vários padrões de projeto, não significa que qualquer tipo de aplicação, qualquer tipo de sistema vão usar todos os tipos de padrão. Não, para cada tipo de situação, você pode escolher um padrão de projeto diferente, que acredito que seja isso que a atividade está propondo, né? Exatamente, assim, é um padrão, os padrões são formas da gente poder ter um norte de como projetar o nosso sistema. Nada impede de você desenvolver a sua herança, as suas classes, enfim, o seu projeto, mas de forma independente. É importante que a gente tenha esse conceito para trabalhar em grandes equipes, para trabalhar aí em empresas que já adotem padrões, que já tenham uma estrutura de desenvolvimento sólida. Então, é isso, pessoal. Vou deixar vocês na disciplina e a gente volta daqui a um tempinho. Bom, pessoal, estamos de volta. Vamos falar com o professor Rafael para a gente ver as respostas que vocês enviaram para a gente discutir um pouquinho, ver o que cada um respondeu, ver se a gente consegue detectar aí as respostas corretas, as respostas erradas e algumas perguntas interessantes que surgiram. Professor Rafael, o que apareceu para a gente aí no chat? Então vamos lá. A primeira pergunta foi: o que é padrão de projeto? Então, seguindo aqui, fazendo um sorteio entre as respostas, que hoje realmente muitos alunos mandaram respostas, né? A aluna Gislaine, de Ji-Paraná, ela respondeu que um padrão de projeto só um momentinho. A alternativa C: padrões de projeto são soluções abrangentes que possam ser adequadas para solucionar problemas frequentes. Professor Ricardo, é com você.
Certo, pessoal. Então, como nós vimos aí, padrão de projeto é um modelo, né? A gente tem que ter isso em mente, fixar isso. É um modelo para ser seguido pelos profissionais que estejam desenvolvendo, pelos profissionais que estejam na equipe. Então, com esse modelo, a gente consegue desenvolver várias soluções de software, aplicativos, os mais diversos, qualquer dispositivo. Então, a gente precisa ter em mente que o padrão é um modelo para ser seguido, tá? Então, a partir do momento que você adotou padrão X, aquele padrão, para você desenvolver aquela solução, tem que ser adotado pela equipe, enfim. Vamos para uma próxima pergunta, professor. Então, a questão número 2, ela faz a seguinte pergunta: quais são as 3 categorias de padrões? Os cursistas de Jaru, Tânia, Reinaldo, Lilian e Ciríaco responderam a letra B, que seria padrões de criação, padrões estruturais e padrões comportamentais. Exato. Como nós vimos, são os 3 padrões onde se dividem os mais diversos. Então, o que precisa entender de cada um, vou voltar aqui para a lousa, são as palavras. Padrões se repetem todos. Então, vocês precisam entender criação, estruturação e comportamento, tá? Esses 3 padrões, se vocês começarem a visualizar através dessas palavras, pode clarear o entendimento de cada um deles, tá? Então, são dessas 3 formas que a gente classifica todos os padrões de projetos. Então é só entender essas 3 palavras: criação, estrutura e comportamento, para conseguir visualizar um pouco melhor o padrão. Professor Rafael. Então, a pergunta 3, ela faz a seguinte questão: qual padrão usado para instanciar classes que são capazes de criar clones de si mesmas? Então lá a nossa aluna Maria, do campus de Porto Velho, ela respondeu a letra A, que o padrão seria Abstract Factory. Isso, Abstract Factory é o padrão utilizado não para criar um clone de si mesmo, tá? O padrão Abstract Factory é para a gente definir modelos, né? Definir os modelos de como estruturar um objeto com base numa única estrutura. Então, como um exemplo aí que o professor Rafael citou, se eu tenho uma planta, né, uma planta de uma determinada casa, eu preciso seguir aquela planta. Então, aquilo seria um padrão Abstract Factory, certo? A resposta correta é o modelo... Deixa eu achar o modelo, não vou lembrar o nome agora. Me fugiu agora o nome correto. Professor Rafael, vamos passar para a próxima questão, que me fugiu o nome correto aqui. Então, a 4ª questão é: qual o padrão usado para representar e resolver problemas recorrentes que possam ser expressados sob forma de linguagem formal e simples? Então, o nosso aluno Eduardo, de Porto Velho, ele respondeu que seria Decorator. Isso, o Decorator é o padrão para ser utilizado, tá correto. Aluno Rafael, né? Isso. Tem uma pergunta interessante aqui que fizeram, se os padrões tratados na aula de hoje, eles podem ser utilizados em linguagens estruturadas. Aqui não fala qual o aluno, mas é um aluno de Porto Velho. Eu respondo da seguinte forma: todos os padrões apresentados aqui, eles utilizam classes, eles precisam ser instanciados, eles possuem métodos. Então, vocês podem perceber que esses padrões, eles são voltados à orientação a objetos, sim. Mais para frente, se vocês já não viram em outras disciplinas, mas a gente vai fazer uma abordagem aqui sobre projetar sistemas de forma mais estruturadas, nós podemos citar aqui técnicas, né, como DFDs, né, diagrama de classes, relacionamentos. Dessa forma você consegue projetar e desenvolver de forma bem simples projetos de linguagens estruturadas, utilizando aquele termo GoTo, né, que você clica e faz, né, programação dirigida a eventos. Agora também lembrando uma situação que foi dita anteriormente sobre API. Só para reforçar,
que APIs são códigos, né, que são desenvolvidos fora de um sistema, que eles podem ser reaproveitados. Um exemplo bem prático para vocês que estão desenvolvendo sistemas para a internet é a API de mapas do Google, né? Porque você tem até acesso ao código, você pode fazer algumas modificações, mas você não tem essa necessidade de procurar um código, fazer a modificação. Você pode simplesmente utilizar os resultados que esse código traz para você e não precisando, de fato, você programar novamente aquele sistema. Outros APIs que utilizam, por exemplo, o Windows, né? Um sistema operacional, ele tem diversas APIs que você outros programas utilizam dela e o desenvolvedor não precisa se preocupar. Por exemplo, você está desenvolvendo um sistema para desktop, então, de repente, você quer saber a data, a hora, essas informações você pode buscar dentro do próprio servidor e você não precisa colocar dentro do seu código. Então, as APIs estão aí para facilitar a nossa vida no desenvolvimento web. Eu mesmo, quando eu desenvolvo meus sistemas, eu utilizo muitas APIs. Inclusive, quando eu vou desenvolver interagindo smartphone com a parte de Arduino e robótica, eu utilizo diversas APIs para realmente eu não precisar desenvolver códigos e dessa forma eu consigo uma certa produtividade. É o exemplo, por exemplo, do que os padrões de projeto eles podem oferecer para vocês. Produtividade. Dependendo do sistema que vocês forem desenvolver, não adianta pensar em fazer sistema usando linguagem estruturada, porque você vai ter linhas e linhas de código, você vai ter que escrever várias vezes o mesmo código, você não vai ter muito reaproveitamento disso e você vai ter, e mais ainda, que é o pior de tudo, que você vai ter que fazer manutenção desse código e vai dificultar muito, ok? Certo, para responder a pergunta anterior, que me fugiu o nome, a resposta é Memento, que é o que cria clone de si mesmo. Certo? Tem mais uma? Tem uma dúvida aqui da cursista Tânia a respeito da questão 3, que seria, por que é prototype? Aí ela fala, na questão 3 seria, qual o padrão usado para instanciar classes que são capazes de criar clones de si mesmas? Na verdade, prototype, na verdade, foi a resposta do aluno, né? E não seria essa a resposta, né? Seria nenhuma das anteriores, no caso aqui. Certo, professor? Certo, o padrão prototype também cria clone. Tá? Também cria clone. Tem uma grande diferença entre o prototype e o memento. Eu vou voltar aqui para o slide, só para a gente lembrar, deixa eu apagar aqui as... Então vamos lá para o slide. Utilizado junto com aqui. O prototype é um padrão usado para instanciar. Voltando para o slide. Prototype é um padrão utilizado para instanciar classes que são capazes de criar clones de si próprios. Então essa resposta. Tem prototype na questão também, né? Isso sim é uma resposta correta também. Assim como o memento, tá? Então essa foi uma das. No meu momento aqui de confusão, se eu tinha colocado o memento ou o prototype. São os dois padrões de projetos que podem criar clones de si próprio. E aí foi o meu momento de confusão aqui, professor Rafael, que eu não recordava qual era a questão que eu tinha colocado. Essa já foi a última? Não, tem mais uma agora. Não, essa foi a última resposta da Tânia. É muito importante. Mas foi a última pergunta já da atividade? São 5. A gente respondeu 4 até agora. Sim, tem a questão 5, perdão. Qual o padrão utilizado para reduzir a complexidade de se trabalhar em objetos? Então vamos lá, a resposta do cursista vamos sortear aqui, o José Isaac. Ele respondeu a letra B, que seria Mediator. Mediator, certo. As 5 opções, professor? De resposta? As opções seriam Singleton, Mediator, Strategy, Builder e nenhuma das anteriores. Isso, então a Mediator é a resposta correta, que ela é realmente o padrão de projeto
para reduzir a complexidade. Tem um aluno de Jaru que ele está tentando entender melhor o padrão interpreter. Padrão interpreter, vamos voltar aqui no padrão interpreter. Deixa eu achar ele aqui no slide, pessoal, padrão interpreter. Pode ir lendo algumas perguntas, algumas respostas aí no chat, professor, que eu vou caçar aqui no slide o padrão interpreter para a gente abordar ele novamente. Tá, vamos lá. Então, os alunos eles ficaram um pouquinho confusos com a questão número 4. Então, eu vou repetir aqui ela, né? Qual o padrão para representar e resolver problemas recorrentes que possam ser expressados sobre uma forma de linguagem formal simples? Aí, entre as respostas, estava interpreter, né, que é a questão em questão, decorator, bridge, memento e nenhuma das anteriores. Certo, então voltando aqui, vamos para o slide. Bom, o intérprete, ele na verdade, a tradução desse padrão seria interpretador, tá pessoal? Interpretador. Ele vai tratar ele vai resolver um problema de forma expressa, ou seja, se eu tenho um algoritmo, alguma forma de linguagem para eu converter ela em uma forma tradicional, eu posso utilizar o intérprete. No nosso exemplo, o que eu citei? Eu tenho aqui um objeto de expressão abstrata, que ele vai receber, o método ele vai receber uma determinada string. Então vamos entrar aqui já na estrutura um pouco da programação para a gente poder entender melhor. É um assunto além aqui da estrutura da programação que eu vou ter que abordar para a gente poder entender. O método desse objeto, expressão abstrata, ele vai retornar um determinado valor a partir de uma string que ele receba. O exemplo que eu citei vamos pensar em algarismo romano. Comumente é usado, né, no algarismo romano, século 22, vamos colocar aqui, século 22. Então eu tenho uma expressão x, que é o 10, outro x, que seria outro 10, e o 2 expresso dessa forma. Eu consigo passar essa simbologia para o meu objeto, né, chamando este método, que ele vai interpretar, e aí dependendo de qual objeto eu possa estar utilizando, um objeto que esteja fazendo relacionamento diretamente com esse outro objeto ou não. Então ele vai interpretar e retornar uma forma tradicional. E a forma tradicional que nós conhecemos são os dois números 2. Então é um padrão onde eu posso interpretar instruções, tá? Então nós temos aí o exemplo que eu citei, o algarismo romano. Então eu consigo converter o x para 10, né, o xx para 20, o xx2 para 22. Esse é a forma de se trabalhar com o padrão intérprete. Por enquanto se encerraram as dúvidas, né? Então, e qualquer coisa, pessoal, vocês podem perguntar. Podem ir postando no Ava que a gente vai acompanhando. Para a atividade da semana, nós vamos ter aí um trabalho um pouco mais elaborado, que vocês vão... nós trabalhamos semana passada com o portal Ava. A proposta é a gente trabalhar de novo com ele. A partir do momento que vocês já conhecem o software, fica mais fácil vocês verem situações e criar possibilidades de análise em cima desse software, né, do portal Ava que vocês já conhecem. Então, a proposta é vocês analisarem e dentro das funcionalidades que vocês conhecem no portal Ava, seja de postar uma mensagem, baixar um conteúdo, interagir no chat, todas essas funcionalidades que existem no portal Ava que vocês conhecem, vocês possam definir padrões de projeto a ser utilizado para cada uma dessas funcionalidades. E aí pode descrever num Word, num bloco de notas, diretamente no fórum. É só descrever as funcionalidades que vocês veem no portal e quais os padrões vocês utilizariam. É bom descrever por quê, o que vocês acham importante naquela funcionalidade, por que aquele padrão se adequa àquela funcionalidade, para desenvolver a atividade aí durante a semana. Então é isso, pessoal. Eu dou boa semana. Professor Rafael, se despedir do pessoal. Bom, pessoal, eu quero desejar uma boa atividade para vocês, que vocês tenham uma boa semana e qualquer dúvida pode procurar a gente no fórum, procurar a gente no portal. Então é isso, pessoal. Fica por aí. Até a próxima.